Voltamos, eu prometi que ia ser rapidinho e foi rapidinho. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Então você pode estar notando que os últimos programas a gente está fazendo aqui pelas plataformas digitais, né? Então é um cuidado que a gente está tendo, porque a nossa equipe é muito grande, no estúdio são 7 pessoas. Então, para nos preservar e preservar nossos convidados e nossa equipe, a gente optou por fazer os programas através das plataformas digitais, né? Hoje com a gente, abrilhantando o nosso programa, ele, o reverendo Francisco, que escreveu um livro muito bacana, que é O Profeta Gay, que a gente vai falar um pouquinho agora no segundo bloco. Então, aqui a gente vai botar as redes sociais do reverendo, se você quiser adquirir o livro, muito bacana, a gente indica. E antes de ir para o intervalo, Roberto Leão, como sempre, me matando de vergonha, fez um... Que é isso? Pelo amor, pergunta capciosa. Uma pergunta boa. Fica conversando, reverendo, toda vez é assim, a gente fica conversando e ele fica maquinando, sabe? Ele fica aquela cabecinha e não para. Você pode repetir, por favor, Roberto, a pergunta do reverendo? Sejam bem-vindos de volta. Só reforçando, somos um programa inclusivo dentro das possibilidades, inclusive no nosso canal do YouTube, que esse programa vai estar disponível. Você pode ativar lá a legenda, fica passando a legenda conforme a gente está falando. Bom, o que eu tinha perguntado foi uma pergunta simples. Foi uma curiosidade que eu tenho certeza que as pessoas... A pergunta demorou 3 minutos, mas vamos lá. Vou sintetizar. Não, mas assim, o senhor falou para a gente sobre a questão, né, do contexto ali bíblico, de algumas coisas que hoje não podem ser mais levadas tão ao pé da letra, até porque, como a gente citou, assim, poderiam até ser... Poderiam não, seriam consideradas crime hoje, né? E falou sobre uma necessidade de revisão da Bíblia, ou de reinterpretação da Bíblia. E eu queria saber quem detém esse poder de reinterpretar a Bíblia. Se os terrivelmente evangélicos, as pessoas são mais radicais e usam, né, seletivamente alguns trechos bíblicos para justificar o seu posicionamento, e outras pessoas mais progressistas também usam outros textos, outras interpretações de textos bíblicos para poder mostrar que não é bem assim, enfim. Como é que seria feita essa reinterpretação? A Bíblia ela é anacrônica, ela deve ser utilizada ainda, porque essa é a minha curiosidade. Qual o papel da Bíblia hoje? E quem faria essa interpretação? Quem tem autoridade para fazer essa interpretação, essa nova interpretação? Muito bem. Eu vou ser fulminante nessa resposta. Você, Roberto, tem essa autoridade. O Bernardo tem essa autoridade. Você que está nos assistindo tem essa autoridade. Nas igrejas da comunidade metropolitana, nós acreditamos no sacerdócio de todos e de todas as crentes. Então, ninguém, na verdade, é o professor de Deus para fazer a atualização da Bíblia. Tudo é uma questão de escolha. Agora, se eu escolho utilizar a Bíblia para justificar a morte, para justificar vender feijõezinhos que curam a Covid, para justificar templos milionários, para justificar a esposa que mata o marido, que transa com o filho e que é, enfim. Ou se eu uso esse mesmo livro para sarar as feridas na alma da comunidade LGBTQI+. Toda semana, peremptoriamente, as pessoas, em nome de Deus e usando a Bíblia, se levantam para nos atacar, para dizer que nós não somos família, para dizer que Deus não criou Adão e Eva, criou Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou relacionamento, reconexão. Jesus está presente no meio da diversidade. O próprio Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, onde houver diversidade, eu estarei no meio deles. Bernardo e Roberto, sabe com quem Jesus perdeu a paciência? Foi com aquele gay que estava indo para a boate não, que está fechado,
que estava indo ali para a Praia do comércio, né? Silêncio. Foi no comércio, né, reverendo? Foi no comércio, foi Foi, no templo que aqui estavam foi fazendo que me comércio, né? surpreendeu. Foi no templo. Templo. Foi aos pastores do templo, foram Vendendo a às fé. autoridades religiosas do seu tempo. Então, reinterpretar a Bíblia é papel de todas e de todos nós. Mas com qual finalidade? De sarar ou de ferir? De matar ou de dar a vida? De incluir ou de excluir? De construir muros ou de construir pontes? Nós, enquanto igreja da comunidade metropolitana, escolhemos interpretar as escrituras de forma a curar e a não ferir, a sarar as feridas que o fundamentalismo religioso tem feito, não apenas na população LGBT, mas nos mais vulneráveis. Porque enquanto a gente conversa aqui, o decreto de privatização do SUS está enrolando, pelo que foi eleito, pelos religiosos do nosso tempo. Por mim, não. Reverendo, o senhor é autor de um livro que a gente já citou aqui, que é O Profeta Gay, né? É um título polêmico, né? O senhor poderia falar, por favor, um pouco desse livro? É um livro testemunhal, reverendo? Isso, é um livro testemunhal e é muito interessante que é um livro que foi escrito, não tem a intenção de ser um livro. Não foi uma coisa que eu sentei, vou escrever um livro sobre a minha trajetória. Como é que, voltando lá para o primeiro bloco, como é que o Francisco tornou-se Reverendo Francisco? As igrejas da comunidade metropolitana, elas têm o Instituto Darlene Gardner, que é um instituto para a formação de clérigos e clérigas na América Latina. Então, é uma espécie de pós-graduação em teologia. Então, a gente precisa ter, no mínimo, bacharelado em teologia ou licenciatura plena ou bacharelado em ciências da religião. Nós fazemos essa pós-graduação, lato sensu, que tem aí a duração de 4 anos, a minha teve a duração de 4 anos, e no final, nós precisamos embasar a nossa teologia e o nosso fazer pastoral. Foi daí que nasceu o Profeta Gay. O Profeta Gay, na verdade, ele é o meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação de formação para clérigos. Eu resolvi basear a minha teologia, as teologias que me norteiam, a saber, a teologia da libertação, a teologia inclusiva e a teologia queer, eu resolvi encarná-las em mim e dizer como cada uma dessas teologias me atravessam. O que é que acontece? Fui aprovado para ordenação pela banca no dia 28 de outubro de 2017 e para alguns amigos que eu passei esse texto, eles me disseram em lágrimas, olha, esse escrito não pode ficar entre 4 paredes. Até que eu encontrei com uma grande amiga minha, que é a Léa Mendonça, da editora Metanoia, lá do Rio de Janeiro. Eu encontrei com ela na Feira da Diversidade, na Semana da Diversidade, lá em São Paulo, quando a gente tem a Parada da Diversidade, não é? E disse, Leia, minha querida, nós temos aqui um texto, vou passar para o seu e-mail. E ela me respondeu dizendo, olha, nós precisamos publicar esse livro. E foi a Leia que batizou o Profeta Gay de Profeta Gay. É um testemunho. Eu percorro aí toda a minha história, desde o ventre materno, desde as primeiras lembranças até os dias atuais. E me utilizo de figuras bíblicas, como o deserto, como o sepulcro, como o profeta e como o gay. Em mim, eu sou a junção dessas duas pessoas. Reverendo. A união hipostática dessas duas pessoas, do profeta e do gay. O profeta que ressuscita o gay. A gente recebeu um abstract ali, um resumo do livro. Gostaria muito de ler, vou procurar. E vejo que é um trabalho realmente que tem um método, né? Não é algo feito para chocar ou afrontar. É uma experiência do senhor, enquanto
enquanto religioso, enquanto cristão, e está posta ali de uma forma muito interessante, muito metodológica, assim, me pareceu muito interessante, muito bacana de você conhecer. Eu peguei um trecho aí do livro que o senhor faz uma analogia em relação a sair do armário com a ressurreição de Lázaro. Eu achei bem Sim. interessante, super bonito, mas ficou uma coisa na minha cabeça. E, assim, o senhor é uma exceção, penso eu. A maioria dos jovens que saem do armário, sobretudo nas grandes famílias tradicionais do Brasil, eles não ressurgem, eles não ressuscitam. Na verdade, eles morrem para os pais, para a sociedade, né? É uma grande morte, passam por coisas terríveis, apanham, são expulsos, etc. Então, para essas pessoas, tendo o senhor como exemplo, né, o que o senhor diria? Né, como é que se pode uma pessoa estar lendo ali, né, um gay, um LGBT que está lendo ali e sai do armário e passa por situações terríveis? Quando ele lê aquilo, o que ele pode ter de fato de lição, se não é a realidade dele, se não é o que ele viveu? Muito boa pergunta, como sempre, Roberto. Eu Muito quero obrigado. dizer para essas pessoas, e muitas dessas pessoas estão por aí nas igrejas, viu? Nas igrejas que as ferem. Eu quero muito aproveitar essa oportunidade e eu quero dizer a você que é jovem, não importa qual a sua idade, que está numa igreja, numa instituição que lhe fere de alguma forma, pelo amor de Deus, saia daí. Procure uma igreja séria, uma igreja progressista. Não necessariamente uma igreja cristã. Procure uma comunidade de fé progressista. Se você não se sente bem no cristianismo, procure conhecer as religiões de matrizes africanas. Procure conhecer o budismo. Procure conhecer as filosofias de vida que estão aí colocadas. Deixa eu só dizer para você que Deus não é propriedade dos cristãos, que a divindade não é nossa propriedade. Procure ter algo que religião nenhuma, se não for bem orientada, pode lhe proporcionar. Procure ter uma experiência de reconexão do seu eu com Deus. Se a gente olhar para a palavra Deus, escrevendo aqui, né? Deus, o eu está no meio. O eu está no meio de Deus. Você está no centro de Deus. Reconecte com esse Deus. E para você que saiu do armário e morreu para a sua família, eu quero só dizer para você que há uma família maravilhosa, desejosa de te acolher. A família que você vai criar. A família que você vai fazer crescer. E quando a gente fala aqui no livro da analogia, a saída do sepulcro, a saída do armário, na verdade essa analogia está baseada num texto da reverenda doutora Mona West, bispa emérita da nossa denominação, onde ela fala sobre o sacramento da saída do armário. Quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora, o que ele me disse foi, Francisco, sai desse armário, vem aqui para fora, onde a vida é mais colorida e você pode viver na integralidade do seu ser, sem dissociar a sua espiritualidade da sua sexualidade. Então, o que eu digo para você, jovem, que me escuta, é que fuja das situações de morte, da drogadição, do suicídio, que tem índices tão altos no nosso meio LGBT. Procure uma família, como a família do próprio Lázaro, uma família de Marta, Maria e Lázaro, de 3 irmãos. Bernardo, que é historiador, há de concordar comigo que naquele tempo uma família de 3 irmãos era impossível. As moças casavam muito cedo, os rapazes casavam muito cedo também. Então eu gosto de reconstruir essa família, da qual Jesus era muito amiga, como Marta e Maria, um casal de lésbicas, acolhendo aí o amigo gay Lázaro, o que saiu do sepulcro, o que saiu do armário e nos convida a sair dos armários e das caixinhas existenciais, nas quais tentam nos empurrar hoje.
Reverendo, o senhor citou, o senhor falou, olha, procura as religiões de matriz africanas, procura outras vertentes, tudo mais. Nós vimos um fenômeno nesse caso bom, que nas religiões de matriz africanas nunca se teve preconceito, né, a respeito das causas do LGBTQI+, né? Pelo contrário, né, você vai para os barracões de candomblé, para os terreiros de umbanda, então essa população, comunidade, ela é muito bem aceita, inclusive, em muitas casas, inclusive maioria, né? Uhum. Nós temos algumas congregações também, como, por exemplo, a do pastor Felipe Scarcella, que é seu amigo e nosso também, né? Uhum. Que é da Sou Livre, que ele já teve aqui no programa. Quero mandar um grande abraço para o pastor Felipe Scarcella, nosso amigão, inclusive, nunca mais veio aqui tomar um café comigo, tá em débito comigo. E nós temos a sua congregação também. O senhor acredita que as instituições religiosas estão mais sensíveis às causas LGBTQI+, né? Vemos muito ainda, claro, discriminação na prática, todos os dias, né? Mas há uma possibilidade, o senhor vê uma possibilidade real de mudança? Vejo essa possibilidade real de mudança. Aproveito aqui para mandar um grande abraço ao meu amigo Felipe Scarcella, que faz um trabalho maravilhoso Lindo. Lá na Igreja Batista Sou Livre. E quero dizer que, enquanto comunidade, enquanto igrejas progressistas, nós não somos jamais concorrentes, mas somos irmãos e irmãs, porque estamos construindo espaços seguros para esse público tão necessitado que é a comunidade LGBTQI+. E olhando para algumas ramificações da igreja cristã, eu vejo progressos. Eu vejo o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho. Eu vejo o pastor Joel Zeff, lá da Igreja Batista de Nazaré, lá em Salvador, onde eu tive a oportunidade de lançar o Profeta Gay. Ele me convidou para fazer a mensagem, para fazer a homilia, a pregação. E qual foi a minha surpresa ao ver aquela congregação enorme, com quase 200 pessoas? Na maioria eram pessoas assim da melhor idade. E eu, vestido com a minha toga, com a estola do arco-íris, olhei e disse: meu Senhor e meu Deus, seja feita a tua vontade. E trouxe a palavra de que Deus é amor e todo aquele que ama permanece em Deus. E no final, Bernardo e Roberto, eu tive tantos abraços carinhosos, tantas avós dizendo: muito obrigado, reverendo, quando eu chegar em casa, eu vou falar com o meu neto, que eu não falo há alguns anos. Porque no momento da pregação, nós contextualizamos isso, nós confrontamos. Como a gente pode dizer que ama a Jesus se não ama ao seu filho, ao seu neto LGBT, que muitas vezes o trata como um pária, como um anátema, como um morto? E eu tenho recebido vários feedbacks, várias respostas do Profeta Gay aí, reconectando. Peguei, viu, aí do Reconnect. Muito bem, pode usar muito. Eu tô adorando. Cada vez que o senhor fala, eu peço pro Léo colocar aqui o slogan. Mas, reverendo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tem falado muito sobre a questão LGBTQI+, até porque é um foco do seu livro, mas é possível a gente ter uma igreja mais acolhedora, uma igreja mais inclusiva, sem trabalhar todas as minorias? Se a gente não pensar na questão da mulher, na questão do negro, né, da questão do racismo, na questão das minorias em geral, é possível que essa igreja ela evolua com um foco somente? Olha, sobre a questão das minorias, Jesus ele escolheu as minorias. Ele andava à margem. Ele só foi a Jerusalém quando era criança, foi a Jerusalém também para celebrar a sua última Páscoa e para ser morto. Não é? Então ele caminhava ali à margem, com os pescadores, com os cobradores de imposto, com as mulheres. Então, numa igreja que progride sem dar atenção às minorias, que na verdade não são minorias, é muito difícil a gente acreditar em crescimento. Mas eu não posso deixar de elogiar aqui a atitude do Papa Francisco.
Sim. que apoiou, recentemente no documentário lançado, a legalidade da união homoafetiva, dizendo que os LGBTs precisam sim de uma família, precisam garantir os seus bens, precisam de um lugar seguro. E o quanto Francisco, cardeal Jorge Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, como esse cristão tem sido perseguido. Quero convidar você que nos ouve a orar, a rezar, a vibrar positivamente por esse homem, viu? Porque vem muita perseguição por aí dentro da própria Igreja Católica. Então, qualquer sinal de avanço dentro das instituições, por mais antigas que sejam, são duramente criticadas. A Igreja Católica, por exemplo, prega na infalibilidade papal. O que o Papa fala é infalível. E no dia seguinte, a declaração do Papa em apoio ao matrimônio homoafetivo, a CNBB disse que a fala do Papa foi humana. Lamentável. Ô, reverendo, a gente está aqui nos nossos minutinhos finais, nosso programa passa rapidão, né? Quando o papo é bom, passa rápido, né? Nós sabemos, reverendo, que as religiões mais tradicionais, sobretudo a religião católica, vem perdendo fiéis todo ano, né? Estudiosos dizem que daqui a 15, 20 anos ela vai ter perdido pelo menos 30% de seu rebanho, né? Mas o que chama a atenção é que as igrejas que mais crescem são as igrejas evangélicas, né? Que oprimem muito a população, algumas delas, a grande maioria, claro que tem grandes exceções, mas a grande maioria oprime a população LGBTQI+. Né? Por que essa minoria tão discriminada cotidianamente se torna fiel de religiões, por exemplo, que oprimem a sua própria existência? Qual a sua opinião em relação a isso? Olha, eu não sou profissional de psicologia, mas eu acredito muito na síndrome de Estocolmo, sabe? Que o oprimido acaba desenvolvendo uma paixão pelo opressor, porque não se explica. Mas eu sou suspeito para falar porque eu me submeti a isso durante 14 anos. Porque lá eu me sentia seguro. Para mim, ninguém, enquanto eu não saísse do armário, eu estava seguro. E eu acredito que essas minorias ainda procuram essas grandes igrejas na necessidade, porque compram de alguma forma o discurso de que lá serão curados. Então, por que me submeti a isso? Foram inúmeras as tentativas de cura, de ser curado, mas não fui curado, sabe por quê? Porque eu nunca fui doente. LGBTfobia, sim, é doença e crime. Assim como o racismo é crime. Assim como o feminicídio é crime. Assim como, né? Nós fazemos parte da comissão do Comitê de Implantação da Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Ceará, fazemos parte dessa comissão na Assembleia Legislativa, estamos lutando pela implantação dessa delegacia. E você pode perguntar, você é candidato aqui a nada? Só sabia, reverendo, que a ideia a criação dessa delegacia surgiu no Reconnect? A gente apoia também, está lá no nosso perfil. A ideia site. A gente jogou aqui pro deputado, botamos ele aqui. E a ideia criou corpo, já foi inclusive entregue ao governador do estado essa sugestão para a criação dessa delegacia. Reverendo. E uma das assinaturas que vocês verão lá é a nossa. Tudo bem. Deixa eu fazer só uma última pergunta rapidinho, não sei se tem tempo ainda, acho que tem, né, Bernardo? Você tem 2 minutos. Pronto, é rápido. A gente vê também muitas igrejas, a população LGBT é enorme, acho que o Bernardo até citou aqui números. Então a gente vê muitas igrejas ditas inclusivas, exatamente porque precisam desses fiéis, né? Precisam se manter através desses fiéis. Mas como o senhor falou, é aquela inclusão, olha, eu aceito LGBT, contanto que não depinta aqui, não se mostre aqui. Então. O senhor já se deparou com congregações com esse tipo de inclusão? E como é que o senhor fala, o que o senhor falaria para o jovem, LGBTQI+, qual a precaução, qual o cuidado que ele deve ter
para não cair nisso, para não cair nessa, digamos, furada, né, de achar que está sendo aceito, mas na verdade ele está só como um número ali, mas que vai tosar, como o senhor mesmo falou. Depois vai começar a ouvir que é coisa do demônio e amor vai passar longe. Eu acredito muito que cada um deve viver sempre na sua verdade. Como diz Caetano, um grande salmista dos nossos dias, na dor e na delícia de ser o que se é. Então, antes de encontrar a ICM, eu procurei 2 igrejas ditas aí progressistas, viu? Uma até que parece uma cabana de praia, tem prancha de surf. E na terceira semana o pastor pediu para falar comigo. E me disse, muito bem, Ferreira, que é como eu sou chamado no meio jornalístico, não é? Você já tem aí 29, 30 anos, cadê sua noiva? Eu disse, pastor, não tem noiva. E a namorada também não, porque homem está tão difícil. Esse pastor emudeceu. Eu disse, tá muito difícil o homem, ore por mim, porque eu quero namorar um marido. Ele, vamos fazer assim, você continua na igreja, mas não pode tomar ceia e não pode fazer parte dos ministérios. Eu disse, pois façamos o seguinte, o meu dízimo também o senhor não vê mais. Deus te abençoe e até mais. Faça isso. Você não precisa estar no espaço no qual você é violentado, não. Há igrejas que te amam, que te acolhem e que dizem e que dão espaço para você dar a sua pinta, sim, para você ser quem você é, imagem e semelhança de Deus. E finalizando, quando eu penso no rosto de Deus, eu penso no mosaico assim, com várias cores, vários tons, vários sabores. Penso na diversidade. Mas defendo e luto para que as minorias, para que os marginalizados, os que estão na margem, à margem da margem, sejam também abençoados e incluídos. Porque uma coisa, e eu finalizo com isso, é você ser gay, ser branco, morar no Dionísio Torres e ter nível superior. Outra coisa é você ser preto, não ter nível superior, morar na periferia e estar desempregado. Então são vários aí pecados sociais, como Karl Marx diz. Então tem várias questões envolvidas. Então nós existimos e resistimos. Muito E aqui bem. estamos nós fazendo essa reconexão. Exatamente, de forma plural, laica, leve, inclusiva. Eu acho que terminasse muito bem. Reverendo, eu gostaria muito de agradecer o senhor. Muito, muito obrigado. Parabéns pelas sábias palavras, né? Meu amigo Roberto, nos reconectamos. Com certeza. Mais uma reconexão com sucesso. Mais uma reconexão com sucesso. Reverendo, a casa é sua. Sempre que quiser, as portas do programa estarão sempre abertas, né? Então, também das nossas redes sociais. Então, se o senhor precisar da Reconect, já estamos reconectados. Então, muito obrigado, reverendo. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora nesse Reconnect especial aqui, terceira temporada. Aqui vão sair as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, que a gente está sem tempo, a gente já estourou, mas quando o papo tá bom, é isso mesmo. Léo, nosso editor, te vira. Um abraço e até a próxima Reconnect. Até logo.